Olá! Dando continuidade ao estudo da modulação em amplitude, vamos agora conversar um pouco sobre alguns tipos de circuitos que são utilizados para realizar as operações anteriormente vistas. Bem, para implementar as funções de modulação e demodulação, é necessário fazer uso da eletrônica. Aqui nós não iremos analisar os circuitos de modo detalhado, até porque isso iria exigir um conhecimento mais aprofundado da eletrônica e de seus detalhes. Caso o aluno tenha interesse, livros específicos podem ser consultados. Hoje em dia, vários circuitos desses daí já estão disponíveis em circuitos integrados, de modo que a, o seu estudo detalhado já não é algo tão relevante do ponto de vista tecnológico. Cabe ressaltar também que a modulação em amplitude de sistemas analógicos está caindo em desuso, já que os sistemas de rádio AM estão efetuando a sua migração para modulação em FM. Mesmo assim, é interessante verificar esses conceitos de forma que, caso o estudante necessite, ele possa aplicar em domínios. Com conhecimentos básicos sobre circuitos elétricos, é perfeitamente possível compreender o funcionamento geral desses circuitos. Bem, moduladores DSB-SC. Como é que se pode realizar a operação de modulação? A forma mais óbvia de realizar a operação de modulação, no caso do DSB-SC, é através do uso de multiplicadores analógicos. Nesse caso, os sinais M de T e cosseno de ômega CT são multiplicados utilizando um multiplicador analógico, ou seja, um dispositivo eletrônico cuja saída é proporcional ao produto das duas entradas, os dois sinais, o M e o cosseno. Ele consiste em um amplificador de ganho variável. Esta operação não é algo tão trivial de ser feito, por isso nós temos alguns outros tipos de circuitos que são mais comumente utilizados. Moduladores não lineares. A ideia aqui é utilizar algum tipo de não linearidade para conseguir, no final, realizar a operação de modulação. Aqui nós temos um exemplo, né, de um circuito em que nós temos dois elementos não lineares aqui. A operação não linear que está sendo feita aqui é essa operação em que a saída é igual à entrada multiplicada por A, mais aqui um coeficiente B multiplicado pelo quadrado da entrada. Então, aqui nós vemos que a não linearidade se deve a esse fator x ao quadrado de t. Este elemento não linear ele pode ser obtido através de dispositivos práticos, como, por exemplo, diodos ou transistores. Aqui, além do elemento não linear, nós temos algumas combinações. Por exemplo, o sinal M entra nesse braço superior, segue em diante, ele passa aqui para esse somador. Aqui o cosseno vem para cima, segue aqui embaixo. Aqui uma operação de soma é realizada, aqui uma operação de subtração é realizada. As saídas x1 e x2 são passadas através de elementos não lineares, resultando nas saídas y1 e y2, respectivamente. Esses sinais são subtraídos e a saída z de t ela consiste neste sinal que está detalhado aqui em cima. 2 vezes A vezes o sinal m de t mais 4p m de t cosseno de ômega ct. Como nós estamos querendo produzir um modulador em DSB-SC, ele tem que gerar uma forma de onda da forma m de t cosseno de ômega ct. Então, nós precisamos
isolar esse termo e eliminar os demais. Para que isso seja alcançado, nós podemos utilizar um filtro passa-faixa, centrado em ômega C. Isso vai garantir que as baixas frequências elas sejam eliminadas e o que passe aqui seja o sinal modulado. Moduladores chaveados. Além dos moduladores anteriormente descritos, nós podemos utilizar a ideia de um modulador chaveado. A ideia aqui é gerar aqui uma espécie de uma onda quadrada ou uma onda periódica qualquer, não é? Ela não necessariamente precisa ser uma onda quadrada, e o sinal m de t ele vai ser multiplicado por essa onda periódica. Então, admitindo que você tem uma onda periódica, que é denotada aqui por t, ela pode ser representada em séries de Fourier, como uma soma aí de componentes harmônicas. Se o sinal periódico é multiplicado por m de t, nós vamos ter essa expressão aqui embaixo. Tomando um exemplo de uma onda quadrada, para que isso fique mais claro. Uma onda quadrada, ela pode ser representada aí pelo seu termo dc. Aqui nós temos a expansão em séries de Fourier, que consiste da fundamental e harmônicas ímpares. Na hora que eu multiplico m por φ de t, pela onda quadrada, eu vou ter aqui o meio de m de t, vou ter aqui o termo 2 sobre m cosseno, e aqui temos aqui com frequências superiores. O que eu estou interessado aqui é em modular o sinal. Então, aqui eu tenho o termo m de t cosseno da ct, que é o que eu estou interessado. Então, eu vou filtrar aqui os demais. A operação completa, nós podemos resumir da seguinte maneira. M de t, o sinal no domínio do tempo, possui a sua transformada de m de f. Aqui nós temos a onda quadrada. Uma vez que o sinal m é multiplicado pela onda quadrada, nós temos aqui o sinal resultante, e possui o espectro que você tem o m de t, você tem aqui o sinal m cosseno de 2π FCT, ou 2, o cosseno de ômega CT, e teria aqui ainda as harmônicas aqui de ordem superior. Se a gente passar este sinal por um filtro passa-faixa, centrado aqui em FC, nós podemos recuperar aqui a parte aqui do espectro que a gente deseja, ou seja, o sinal modulado em DSBSC, que é o que está colocado aqui embaixo. Então, na saída dos filtros, nós vamos ter aqui o sinal DSBSC, e corresponde o domínio temporal que está colocado. Aqui nós temos uma estrutura de um modulador chaveado. Nós precisamos aqui do nosso sinal ser multiplicado pela onda quadrada, e nós vamos fazer isso através de uma estrutura com diodos. O que vai acontecer é que, ora, o sinal está sendo aplicado aqui no ponto A vai aparecer aqui no ponto B, equivalendo a você estar multiplicando por 1, né? Ou seja, o m por 1 vai aparecer aqui na saída. Ora, isso daqui não vai permitir que isso aconteça, e você vai estar colocando o zero aqui. Baseado em que isso aqui ocorre? Isso vai ocorrer baseado nos ciclos do cosseno. Então, quando o cosseno está positivo, o que vai acontecer é que os diodos aqui vão conduzir. Quando o cosseno ficar negativo, então a gente tem aqui essa diferença de potencial que vai fazer com que os diodos não conduzam. De forma que a gente vai ter aí a realização da operação M e T vezes uma onda quadrada. O próximo passo vai ser filtrar esse sinal através de um filtro passa-faixa, de forma que isso daqui
resulte na saída. Ainda há a possibilidade de fazer aqui essa primeira foi uma associação em série, mas aqui é possível também fazer com uma associação em paralelo. Além do modulador chaveado visto anteriormente, é possível também utilizar uma estrutura chamada de modulador em anel, que possui, nesse caso, um nível DC nulo. Então, aqui neste exemplo aqui nós temos uma estrutura que é similar àquela onda quadrada vista anteriormente, só que como ela tem aqui um nível DC nulo, então esse aqui a gente vai ter uma forma de onda que é simétrica, então a gente teria algo como mais um menos um alternando esses valores. Nós multiplicamos o sinal m por essa onda quadrada, então a gente observa aqui que vai aparecer o m cosseno e o objetivo vai ser filtrar esse sinal. Aqui, novamente, nós temos uma estrutura que vai fazer com que o m apareça desse outro lado, dependendo aqui se o cosseno estiver positivo, ou o M vai aparecer com a polaridade invertida lá do outro lado, caso o cosseno esteja negativo. Isso vai acontecer através dos diodos que vão fazer isso, né? Se a gente tiver aqui positivo, relação entre si mais menos, a gente terá aqui D1 e D3 que conduzem de forma aqui que você vai ter a mesma polaridade. Quando a gente tem aqui, quando inverte, o que vai acontecer vai ser que essas polaridades aqui vão ser invertidas, né? Ou seja, vai ter aqui a condução do D2 e do D4, de forma aqui que haja a inversão desse potencial. Do ponto de vista nosso aqui, o que interessa é que isso daqui está fazendo a operação m vezes essa onda quadrada que está aqui, resultando aqui nesse sinal. E para que a gente obtenha o m cosseno, vai ter que utilizar um filtro passa-faixa para isso. Bem, e o que é que se faz para demodular? Nós vimos como modular. Para demodular esses sinais DSB-SC, o processo é idêntico ao da modulação. O que é necessário é substituir a entrada, ou seja, o MDT, né, pelo sinal que a gente deseja demodular, ou seja, o M cosseno de ômega CT. Então, se faz isso e depois se faz o filtro. O filtro utilizado no processo de demodulação vai ser o filtro passa-baixas. Já na modulação, né, nós vimos que é necessário utilizar um filtro passa-faixa. Então, os circuitos aí utilizam aí processos idênticos. A diferença aí está no processo de filtragem que nós utilizaremos, nesse caso, na demodulação, o filtro passa-baixas, já que a gente quer recuperar o MDT de volta. Bem, passando agora para o AM tradicional. O AM tradicional, a diferença é que agora aparece o A, né, a amplitude da portadora. Então, a gente poderia, por exemplo, usar os circuitos do DSB-SC e colocando aí como entrada, né, no lugarzinho da fonte, a gente coloca aqui a portadora mais o MDT. Aqui nós temos um exemplo, né? Então aqui nós temos o M e está aqui em série com a portadora, o C cosseno. Isso aqui está sendo aplicado, né, aquela mesma estrutura, quer dizer, uma estrutura um pouco diferente. Aqui a gente tem um diodo também, né, que isso daqui vai estar conduzindo ou não. Então, tem algo aqui similar a aquele chaveamento da onda quadrada. E aqui é necessário o processo de filtragem
passa-faixa para poder gerar o respectivo sinal AM na saída. Ou seja, o A mais o M vezes o cosseno da portadora. Aqui nós temos uma expressão mais detalhada aqui do que está ocorrendo naquele circuito, né? Então, nós temos aqui a entrada que está sendo aplicada lá o diodo, né? Então, aqui nós temos uma operação com onda quadrada, com o 1 ou o 0, e possui essa expansão em série de Fourier que a gente já viu anteriormente. Então, expandindo esses termos, se a gente multiplicar aqui, fizer aqui o desenvolvimento, né, aplicando aí as identidades apropriadas, a gente vai ver que a gente pode ter um termo aqui com cosseno e um termo aqui com cosseno vezes o m. Para ter o AM, a gente precisa disso, né? Porque na hora que você colocar o cosseno em evidência aqui, você vai ficar aqui com c sobre 2 mais 2π 2 sobre π vezes o m. Então, o c sobre 2 aqui vai ser o seu A e essa parte aqui vai ser o do m. Então, aqui a gente tem o termo do AM, basta filtrar aqui os demais termos. Se estão na frequência ômega c, é só passar um filtro passa-faixa, como está colocado aqui no diagrama, que nós vamos conseguir recuperar o sinal. Demodulação, como demodular os sinais AM? Bem, uma das razões para você utilizar o AM com a portadora foi a possibilidade de eliminar a detecção síncrona, que ela é mais complicada de ser feita. Então, apesar de se poder demodular sinais AM assíncrona, raramente isso aqui é usado. Então, aqui a gente tem algumas técnicas, detector retificador, detector de envelope, e a gente vai ver o que é que cada uma delas aqui funciona. Então, o detector retificador, o sinal AM ele é aplicado em um diodo e um resistor em série. Então, é um processo aí similar aí o que a gente viu aí naquele da geração. Então, a diferença é que aqui, né, você já está aplicando o sinal modulado. Então, aqui está o sinal modulado. Aqui nós temos o diodo, que vai corresponder à onda quadrada. Na hora que a gente desenvolve isso, na hora que multiplicar esse cosseno por esse cosseno aqui, vai aparecer cosseno ao quadrado. A gente separa em de, meio de 1 mais cosseno de 2 ômega ct. E vai ficar ali com um termo constante que, multiplicado pelo que está aqui, vai dar esse termo aqui que a gente está querendo. Então, vai ter isso, vai ter termos extras. Como a gente está querendo demodular, a gente está querendo obter o M. Então, o M está nessa parte aqui. Então, a gente pega e usa um filtro passa baixa para recuperar o M. Então, o que é que foi feito aqui? A gente tinha o sinal AM, fez aqui a retificação com o diodo. Então, observa aqui que a parte negativa aqui sumiu. Na hora que passou o filtro passa-faixa, você vai ficar aqui com 1 sobre π A mais M de T. Não dá para separar isso aqui com o filtro, né? Observe que A ele está na frequência zero. E o M aqui ele tem componentes aqui na frequência zero. Então, para bloquear isso aí, a gente pode usar lá de circuitos elétricos. A gente viu que um capacitor permite o bloqueio do nível DC. Então, na saída do filtro, pode colocar aqui um capacitor e, consequentemente, a gente eliminaria o A e teria o M. Então, esse aqui é o detector retificador que permite demodular um sinal AM. Ainda a gente tem o detector de envelope, né, que seria o mais famoso aí para demodular o AM. E a ideia aqui é que você aplique o sinal AM e que você tem aqui uma malha RC que ora o capacitor está carregando e ora o capacitor está descarregando. E a ideia é que se consiga seguir o envelope do sinal.
Então, que essa figura ilustra melhor, aqui a gente teria, tá lá, a tensão está subindo, você está carregando, aí daqui a pouco o diodo lá bloqueia, ou então a malha RC descarrega, aí quando a tensão já permite aí que o diodo conduza novamente, a gente tem uma carga e vai ficando nesse ciclo aí de carga e descarga, até você conseguir detectar aí um envelope do sinal. Observe que são necessárias algumas condições aí, porque a gente tem essas ondulaçõezinhas, né, que ocorrem. A gente poderia também ter um caso extremo aí que não conseguisse acompanhar o envelope do sinal. Então, a gente tem condições que são necessárias para poder fazer com que isso funcione bem. Reduzir as ondulações, a constante RC tem que ser muito maior do que o inverso da frequência ômega C. E a gente tem também um aqui que permite seguir o envelope, né? Então, a gente tem essas condições estão colocadas aqui embaixo em função da constante RC. O RC, 1 sobre o RC, ele tem que ser maior do que 2πb, a banda do sinal, e muito menor do que a frequência da portadora. Se essas condições são verificadas, então você consegue seguir o envelope e consegue, né, já que aqui no envelope você vai ter o A mais o M de T, e depois disso aí bloqueio, com bloqueio apropriado do nível DC, você recupera o sinal. Bem, então vimos circuitos relacionados ao AM, agora a gente tem ao uma estrutura referente ao VSB, tá? Que é utilizado quer dizer que era, né, utilizado na televisão. Lembrando que a TV analógica, ela aqui no Brasil, ela foi desativada, né, na maioria dos locais já há algum tempo, e esse sistema aqui ele foi substituído aí pelo Sistema Brasileiro de Televisão Digital, né? Mas o sistema analógico ele utilizava a modulação VSB. Então eram gerados sinais em banda base de 4,5 MHz de banda. Se você fosse transmitir em DSB, SC, você teria duas vezes essa banda, ou seja, 9 MHz. Com o SSB, se a gente conseguisse fazer o SSB, a gente teria 4,5, mas o SSB não é possível de fazer na prática, né? Então, se chega a um compromisso com o VSB e se utiliza uma banda de 6 MHz. Então, você está cortando aí uma banda aí parcialmente. Como é que esse sistema aí, o diagrama de blocos, isso aí é realizado? A gente tem aqui, nós vimos, né, que o VSB, você pega o M, multiplica aqui pelo cosseno, você tem um DSB, e no transmissor você tem um filtro aqui que vai fazer um corte aqui parcial numa das bandas do sinal. Você transmite o sinal, isso aqui você pode ter um filtro receptor, né? Aquele esquema que a gente viu não tinha esse filtro receptor, mas nada impede. E aqui entra a parte da recuperação do sinal, da demodulação. Então, se multiplica pelo 2 cosseno. E aqui é necessário o filtro equalizador que vai restaurar aí o sinal. Então, a gente obtém esse filtro equalizador a partir da função de transferência conjunta aqui dos HT e do HE, do transmissor e do receptor, e projeta aí esse filtro de acordo com isso, né? O espectro do DSB seria aqui dessa forma, a gente tem aqui a parte do vídeo, aqui é colocado aqui o espectro do áudio em FM, e o que está sendo feito aqui nesse caso é um corte, né? Vê que tem um corte aqui do parcial de uma das bandas, essa outra aqui ela está
completa, e além disso é incluída a portadora. Então esse sistema, a rigor, ele seria um VSB mais C, já que a portadora ela está sendo transmitida. Nós ainda temos outro tipo de circuito aí bastante interessante, que é muito utilizado aí em vários tipos de receptores, que é o receptor superheteródino, no caso aqui do AM. A ideia aqui é utilizar uma frequência fixa para a demodulação. Então, o sinal que você recebe, ele pode chegar aí na frequência qualquer, né, um sinal modulado em AM, que é recebido, um A mais um M de T, cosseno de ômega CT, e foi uma das estações lá que você sintonizou lá no rádio, lá a partir de algumas centenas de quilohertz. Lá, esse receptor, a gente vai ter um conversor de frequência chamado de misturador, e o objetivo dele vai ser fazer uma multiplicação de um cosseno de uma determinada frequência pelo sinal aqui que, que entrou, né, no circuito, e depois com um processo de filtragem, o que esse misturador vai fazer aqui na saída é gerar aqui o sinal AM, mas com uma frequência diferente. Então aqui a gente tem ômega C e aqui a gente tem um ômega IF, né, uma frequência intermediária. E a sacada aqui é que esta é uma frequência que é fixa, né? Apesar do ômega C ser variável, essa aqui é uma frequência fixa. A vantagem disso é que você não precisa estar recalibrando o seu detector de envelope para cada frequência aí que você muda, né? Então, a detecção de envelope ela é feita lá nesta frequência fixa. Então, depois isso aqui segue aqui normalmente as outras funções necessárias. Aqui a gente vai dar uma olhada um pouco nessa função de mistura, né, do misturador, que ela é bastante interessante. Como eu falei anteriormente, a demodulação ela vai ser feita, nesse caso, a detecção de envelope na frequência intermediária. No caso aí do AM, ela é na frequência de 455 kHz, né, uma frequência lá fixa. E essa conversão é feita por um misturador. Então, o que é que esse misturador faz? Você pega o M em vez do cosseno, multiplica aqui pelo cosseno da frequência ômega C, mais aqui a frequência que você está querendo, a frequência intermediária. Então, tanto faz você multiplicar pelo cosseno de ômega C mais ômega I, quanto pelo cosseno de ômega C menos ômega I. O que é que vai acontecer? Na hora que você multiplica pelo cosseno de ômega C mais ômega I, você vai ficar com cosseno, um produto desses dois cossenos que vai ser a soma do cosseno da diferença mais o cosseno da soma, né? Então, o cosseno da diferença, na hora que você subtrair, né, ômega C mais ômega I de ômega C vai dar ômega I. Então, vai aparecer o M cosseno de ômega I em um lugar. E na hora que você somar, vai aparecer o M cosseno de 2 ômega C mais ômega I desse lado. Como você está querendo a frequência intermediária, você faz o quê? Filtra ela, né? Então, isso daqui é eliminado através desse filtro passa-faixa que está sintonizado na frequência ômega I. Você pode fazer a mesma coisa, o que é chamado de conversão para baixo, né? Quando a frequência do misturador ela é escolhida como ômega C, ômega I, né? Então, isso daí vai fazer com que se produza o sinal desejado. Aqui está a operação feita de maneira analítica, né? A multiplicação dos cossenos, cosseno da diferença, cosseno da soma, e aqui a gente teria os pontos de interesse, tanto na conversão para baixo quanto na conversão para cima. Bem, o que
é importante ainda mencionar é que ainda, né, naquele circuitozinho do receptor superheteródino, é necessário aqui que você tenha uma filtragem razoável aqui no sinal que chega, né? Quer dizer que o sinal que chega ele não pode passar diretamente por aqui. A razão é porque você tem outras estações, né, que o sinal está vindo junto, né? Então, se você não filtrar todos esses sinais, todas as estações de rádios, elas poderiam estar sendo passadas aqui para esse misturador. E o que vai acontecer é que, devido a essas propriedades aí de rebatimento do cosseno, você pode captar aí alguma outra estação que não seja desejada. Então, aqui nós temos um exemplo, né, que você teria uma frequência, uma portadora que você tem na frequência de 1000 kHz, você poderia captar também uma estação que está na frequência de 1910 kHz aí, caso você não faça uma filtragemzinha que entra, né? Você poderia capturar essa estação. Então, o que isso ia ocasionar é que você ia ter sinais sobrepostos. Então, é isso.